O Jogo Aberto está de volta, conversando com o professor e economista Emerson Esteves sobre a queda da taxa Selic, a queda da taxa de juros da economia. Professor, tem aquelas perguntas, né, básicas que a gente ouve no dia a dia, as pessoas abordam. E a cesta básica? Cesta básica. Já começa a cair, já vamos ter alguma novidade nos combustíveis, né? Preços dos combustíveis, que é outra variável importante para a inflação e tudo mais, gás de cozinha. O que dá para falar sobre esses itens que são muito presentes e básicos na vida das pessoas? Tá, vamos por partes. Por exemplo, a cesta básica, ela tem algumas commodities. Tá, por exemplo, carne, você pode ter soja. Então, esses são preços internacionais. Então, ela tem a questão da oferta e da demanda desses produtos no mercado global e além da variação do, por exemplo, do dólar, do euro. Então, por exemplo, o dólar, ele estava a 4,70, ele foi para 4,90. Então, isso é um aumento, isso pode impactar no preço da cesta básica em alguns produtos, tá? Então, na questão da cesta básica, você tem que analisar esses valores. Se você tiver uma oferta muito grande de algum produto, cai o preço. Então, aí diminui o valor da cesta básica. Vamos supor uma grande produção de arroz, de feijão. Então, a oferta e procura. Oferta e procura. Se acontecer também uma quebra de safra, sobe o preço. E em relação ao combustível, há a questão da oferta do combustível e também como que vai ser o desencadeamento da questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. Se encerrar a guerra e você tiver uma oferta maior de combustível, porque é equilibrar o mercado, você vai cair. Então, isso depende muito do mercado externo. São decisões que, para você, uma tomada de decisão que não é só, por exemplo, o governo brasileiro, o Banco Central brasileiro que tem controle. Isso é fora do controle porque é externo. Perfeito. Tá? Então, um comportamento aí que não depende só do que acontece aqui no Brasil, né? Você citou alguns casos, nós tivemos as guerras e tal. Inclusive, na época que explodiu lá a guerra, né? Parece que o barril do petróleo estava batendo lá nos $120, né? E agora voltou aí para os patamares de $80. Porque acontece o seguinte, é um fato que ninguém está esperando. Então, você tem aquele movimento de susto, retração. Então, ele foi a 120. Hoje, ele está em 80. Então, mas vamos supor quem fechou o contrato aquele dia $120. Então, você tem que repassar esse preço. Então, aí até isso acontecer, demora um pouco para esse valor ser reduzido. Emerson, você deu uma pincelada no primeiro bloco na questão dos investimentos, mas eu quero até dar uma aprofundada nisso. Sempre quem tinha lá, como você bem frisou, né, momentos de crise, momentos de recessão, todo mundo se retrai, segura, Aí, caiu a taxa de juros. Eu estou com um dinheirinho aqui parado na minha conta corrente. O que as pessoas começam a fazer? Qual seria a tendência com um cenário de taxa de juros em queda? Tá. Então, primeiro, antes de falar do investimento, eu vou falar do perfil do investidor. Então, primeiro, você tem que conhecer o seu perfil. Basicamente, são 3 perfis. O conservador, que vai para a renda fixa, o moderado, que arrisca um pouco, e o agressivo, que é a renda variável. Então, primeiro ponto é quando a gente faz aquela entrevista lá na instituição financeira, vai ter uma questão de estatística e psicologia para entender como é o teu comportamento. Então, aí, a partir daí, você tomar a sua decisão. Então, vamos falar o que a Selic ela altera. Por exemplo, a taxa pré-fixada, vamos supor, você vai lá no banco hoje, aplicar um dinheiro, ele fala, vou te pagar 13% ao ano. Então, se daqui a um ano a taxa Selic tiver 9%, você ganhou 13%. Um pós-fixado, você pode pegar uma variação do IPCA mais uma taxa de juros. E a Bolsa de Valores é uma oscilação. Então, a primeira coisa que eu recomendo para as pessoas é não fugir ao seu perfil. Porque o que acontece? A gente está lá, professor de economia, eu conheço várias pessoas, e isso dá problemas de saúde. Porque você, por exemplo, a bolsa, é aquela coisa do Chicó do da compadecida. Um dia eu estou rico, outro dia eu estou pobre. E é natural isso, essa oscilação. Então, se você tem esse perfil que você consegue aguentar essas emoções, vá para a bolsa. Se não tem, vá para algo mais que seja mais conservador. E a Selic, então, ela vai mudar nesse sentido. Então, os títulos pós-fixados, a tendência é que eles vão diminuir na rentabilidade, tá? Perfeito. Agora, uma coisa importante também dentro disso, dessa questão do perfil, é que as pessoas também não entrem nessas barcas furadas aí, né? Até tem gente que não tem nenhum perfil para trabalhar com criptoativos, enfim, tem gente entrando em apostas, pirâmides, essas coisas aí. Isso a gente está falando do que é institucional em investimento, né? Exato, porque assim, o mercado, por exemplo, a Bolsa de Valores, ela é um mercado de renda variável. Então,
é natural essas oscilações. Por exemplo, ela está a 120 mil pontos, depois dá 100 mil, depois vai 150, 80, ela oscila, isso faz parte. Por exemplo, quem é produtor rural, a hora que você às vezes vai plantar, sobe o preço lá do teu produto, a hora que você vai colher, cai. Então, você já está acostumado com essas oscilações. Sim. Então, a gente sempre recomenda a pessoa a identificar o seu perfil. Então, vamos supor, você é uma pessoa conservadora, eu não quero correr risco, vamos pegar assim. Então, hoje, o pré-fixado, você já sabe quanto você vai ganhar e a tendência é que vai cair. O exemplo é esse, você pegou a 13%, pronto. Se foi a 9%, você ganhou 13%. Acabou. E outra coisa, com relação ao cenário mundial, a gente viu recentemente notícias de um desaquecimento na economia chinesa, por exemplo. E o Brasil, o pessoal pode pensar, mas o que o Brasil tem a ver com a China? Tem tudo a ver, que é o nosso principal, né? Isso, parceiro. O principal parceiro comercial é a China, depois os Estados Unidos. E o que implica, professor, para o nosso telespectador entender, ruídos, problemas econômicos nesses países, ou até guerras, né? Reflexos de guerras, como que isso impacta na nossa vida aqui no dia a dia? A gente vende muita soja, muita carne, muita celulose, muito aço para a China. Então, se eles diminuírem a compra, nós vamos diminuir a venda, vamos diminuir a nossa produção. É igual você que tem um comércio e o teu principal cliente, ele tem um problema financeiro. Então, seria isso. Então, a gente tem sempre que torcer para os nossos parceiros comerciais, independente da ideologia dele, para eles estarem bem e comprar nossos produtos. Porque quando uma pessoa entra no comércio, você não vai saber que time que ela torce, para que religião que ela tem. Você quer saber se ela vai comprar ou não o teu produto. Então, a gente tem que ter essa visão para a gente vender nosso produto para todos os lugares do mundo que quiserem comprar nosso produto. Exatamente. Tá? Por isso que aí, né, professor, e cabe aqui para o telespectador uma explicação, a gente fala de política econômica, né? Relações de comércio exterior, né? Para que elas fossem mais técnicas, mais negócio mesmo, né? Não ficar lá discutindo lá o sexo dos anjos, né? Exato. Porque um é de direita, outro é de esquerda, não sei o quê. Tem agora negócio de Amazônia e tal, ideologicamente é isso. Não, nós queremos saber o seguinte, vocês vão comprar da gente ou não? Exato. O que vocês vão vender para a gente? Vamos fazer uma troca? Isso. Como é que é? Isso que é interessante. É isso no comércio nacional que a gente analisa sob o ponto de vista econômico. Então, a gente vende produtos agrícolas para eles e compra tecnologia. Perfeito. Então, isso é importante. Então, no caso, por que tem um desaquecimento? Porque é natural, é como se a gente fizesse um esforço muito grande, que a economia chinesa fez, e uma hora que você faz uma corrida muito grande, que gosta de caminhada, tem uma hora que você cansa. A economia é a mesma coisa, é formada por muitas pessoas, muitas empresas, que uma hora dá uma acalmada e depois ela vai retomar. Tá? Isso que é muito importante a gente olhar. Professor, quero agradecer muito a tua presença hoje aqui no programa. E espero aí contar com o teu bate-papo em outras oportunidades aqui no Jogo Aberto. Eu que agradeço e fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor Emerson Esteves, que participou conosco hoje aqui do Jogo Aberto, que volta na semana que vem com outro convidado. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau.